Astras, astras. Meu nome é Marlene Andrade. Tenho 31 anos. No dia do acordo do meu divórcio, minha meia-irmã Bianca entrou na sala de reunião usando a minha aliança de casamento. Ela se sentou ao lado do meu marido, uma mão apoiada na barriga de grávida, e sorriu. Fica tranquila, Marlene, ela disse, empurrando uma nota de R$ 130 pela mesa. Eu vou cuidar do Tiago muito melhor do que você jamais cuidou. Pelo menos eu consigo dar um filho de verdade para ele. Meu pai ficou olhando para o café. Minha madrasta ajeitou o colar de pérolas e sorriu. Tiago, o homem que me segurou depois de 2 abortos espontâneos, nem sequer olhou para mim. Minha advogada, Verônica, colocou uma única pasta sobre a mesa. Não abriu. Só apoiou a mão em cima dela e disse: Podemos começar? Eles achavam que eu tinha ido ali para perder tudo. Não faziam ideia de que eu tinha ido ali para acabar com eles. Se você já foi humilhada pelas pessoas que deveriam te proteger, deixe um comentário e me conta de que cidade e que horas você está me ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Curte e se inscreve se você quer saber o que realmente tinha dentro daquela pasta. Eu sou a Marlene. Vamos voltar para a manhã do acordo. Naquela manhã, acordei às 5h48. Tinha dormido 3 horas. Fiz um café bem mais forte do que o normal e bebi de pé, encostada na pia da cozinha do chalé que eu vinha alugando no bairro Batel, em Curitiba. Havia 47 dias. O céu ainda tinha aquela cor de metal machucado. No espelho do banheiro, coloquei os brincos de pérola que tinham sido da minha mãe. Era a única joia dela que tinha sobrevivido a Patrícia. A pulseira tinha se perdido em 2006. O broche tinha ficado escondido dentro de uma cristaleira por 16 anos. E a aliança que minha mãe usou por 20 anos tinha sido vendida por uma fração do valor num leilão de bens que meu pai organizou sem me avisar. As pérolas eram pequenas. Pequenas o suficiente para serem esquecidas. Foi assim que continuaram minhas. Fiquei olhando para mim mesma por um bom tempo. Rímel à prova d'água, cabelo preso, um vestido preto que eu tinha comprado numa loja de departamento em março. Não era o vestido que usei no enterro da minha mãe, 16 anos atrás. Cheguei a pensar nele. Depois decidi que aquele dia não era sobre a minha mãe, aquele dia era sobre a filha dela. Meu celular tinha uma mensagem de voz da Patrícia da noite anterior. Ouvi pela 3ª vez enquanto tomava o segundo café. Marlene, querida, seu pai e eu só queremos que você venha amanhã com o coração aberto. A Bianca passou por tanta coisa. Estamos rezando por você. Apaguei. Carolina Pires, minha colega de trabalho no Hotel Boutique onde eu trabalhava como gerente de operações de grupos, tinha mandado mensagem às 6h12. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu posso ir te buscar. Só me chama, respondi. Eu preciso entrar sozinha. Obrigada por tudo mais. Dirigi o Subaru que eu tinha desde 2011 pela ponte sobre o rio Iguaçu. O sol começava a subir por entre as árvores, a rádio CBN tocava baixinho. Passei pela saída que levava até a casa do meu pai em Colombo. Não virei. Dentro do peito, repeti a única instrução que eu tinha me dado. Não pedir desculpas, não piscar, não olhar para o Tiago primeiro. Porque eu sabia que, no instante em que meus olhos tocassem o rosto do meu pai, alguma coisa velha dentro de mim ia tentar se dobrar. O escritório da Verônica Castro ficava no 4º andar de um prédio na rua 15 de Novembro. Estacionei do outro lado da rua e atravessei o saguão com a bolsa apertada contra as costelas. Do jeito que você carrega uma arma que não quer admitir que está carregando. Cheguei 9 minutos antes do horário. Tiago já estava lá. Meu pai também. Patrícia estava servindo café de uma garrafa térmica que tinha trazido de casa, como se aquilo fosse um domingo de manhã na cozinha dela. Bianca ainda estava lá embaixo, fazendo o que ela chamava de retoque final. Verônica acenou para mim do canto da sala. Não sorriu. Meu amor, guardamos um lugar do seu lado, disse Patrícia, na voz que ela usava quando queria testemunhas para lembrar do seu carinho. Sentei ao lado da Verônica, não ao lado dela. A boca de Patrícia se apertou 1 milímetro. Ela se recompôs. Aí a porta se abriu e a Bianca entrou. Ela estava com 18 semanas, segundo o cronograma que ela mesma tinha postado. 4 meses e meio.
A barriga estava alta e redonda por baixo de um suéter de cachemira creme. A safira eduardiana na mão esquerda dela brilhava com a luz da sala como se tivesse sido polida naquela manhã. Ela segurava o pulso do Tiago. Tiago olhava para o carpete. A sala ficou quieta daquele jeito específico que salas de reunião ficam quietas, como uma igreja um instante antes de algo irreversível. Verônica colocou a pasta sobre a mesa. Mas eu preciso voltar um pouco, porque a manhã do acordo não foi onde tudo isso começou. Conheci Tiago Hollerin no outono de 2016. Eu tinha 24 anos. Ele tinha 5. Ele tinha 26. O hotel boutique onde eu trabalhava tinha fechado contrato para sediar o evento de lançamento da cervejaria artesanal dele, a cervejaria Hollerin, no Largo da Ordem. Carolina Pires, minha amiga mais próxima no hotel desde a minha segunda semana lá, foi quem me empurrou para o salão naquela noite. Você tá se escondendo na sua sala há 8 meses, ela disse. Vai lá tomar uma cerveja de graça. Conversei com o Tiago por 45 minutos ao lado de um tanque de fermentação. Ele tinha um sorriso lento e um jeito de prestar atenção que não pulava pela sala. O logo da cervejaria dele era uma araucária, símbolo do Paraná. Ele usou o desenho nas costas da jaqueta jeans pelos 6 anos seguintes. Foi você que conduziu a negociação do contrato, ele disse. Meu sócio disse que você é assustadora. Seu sócio é um covarde. Ele riu. Perguntou se eu voltaria na semana seguinte para a abertura suave. Voltei. Ele pediu meu número naquela noite. Dei. 2 semanas depois, minha meia-irmã Bianca me ligou. Ela tinha 19 anos na época. Morava a 2 horas dali em Joinville, mas tinha ouvido falar do Tiago através da Patrícia. E a Patrícia tinha ouvido falar dele através de mim. O que ele faz? Bianca perguntou. Onde ele mora? Quem é a família dele? Contei, do jeito descuidado que a gente conta para uma irmã mais nova sobre um homem de quem ainda não tem certeza, que o Tiago era o único neto de uma família paranaense com terras e um pequeno pomar de araucárias perto de São José dos Pinhais, que a avó dele, Lorena, tinha 78 anos e tinha sido a matriarca de uma família de tecelagem antes da indústria têxtil sair da região, que a irmã do Tiago, Beatriz, trabalhava com editoração em Porto Alegre, que a família tinha heranças de família. Bianca ficou quieta na linha por um instante. Depois disse: Que legal. Mana, parece um bom partido. Não pensei em nada disso na época. Penso nisso o tempo todo agora. Tiago e eu nos casamos em 19 de agosto de 2017, no Solar do Rosário, em Curitiba. 41 convidados, porque a pandemia ainda não tinha chegado. Mas nós dois preferimos algo pequeno e íntimo. A cadeira da minha mãe ficou vazia. Pedi para o florista colocar uma única magnólia branca sobre o assento. Minha mãe amava magnólia. A avó dele, Lorena, encostou o rosto no meu e disse: Você é a certa para ele. Acreditei nela. Ainda acredito. Beatriz, irmã dele, me abraçou na recepção e sussurrou algo que eu não entendi por 6 anos. Fico feliz que ficou com você, ela disse. A vovó mudou de ideia uma vez. Sempre me perguntei por quê. Ri e deixei passar. A avó do Tiago deu o anel para ele 3 dias antes do casamento. Uma safira eduardiana, 1,5 kg, num engaste de platina filigranado. Tinha sido usado pela bisavó dele em 1929 e pela avó desde 1965. Ele colocou no meu dedo diante do altar e eu senti, vou ser sincera, senti o peso de 4 gerações de mulheres pousando na minha mão. Patrícia tirou uma foto de perto da minha mão esquerda na recepção. Não percebi na hora. Aquela foto ainda existiria no celular dela 6 anos depois. Começamos a tentar ter um filho em 2018. Perdi a primeira gravidez em dezembro daquele ano, com 10 semanas. Tiago dormiu na cadeira do hospital ao meu lado. Segurou minha mão a noite inteira. Não falou muito. Não precisava. Perdi a segunda em abril de 2020. Eu estava com 13 semanas. Tiago estava num festival de cervejarias em Porto Alegre. Dirigiu 3 horas até o hospital. Quando ele chegou, eu já tinha recebido alta. A Bianca, de alguma forma, já estava lá na recepção do hospital. Tirou uma selfie com cara de tristeza e postou no Instagram com a legenda: Rezando com a minha irmã hoje. Algumas mulheres são guerreiras. 1.340 curtidas.
2.340 curtidas. Fiz um ciclo de fertilização in vitro em fevereiro de 2021 e não deu certo. Eu tinha 29 anos. Sentei no consultório da especialista em fertilidade e assinei um formulário dizendo que estava interrompendo o tratamento. Não chorei. A médica, uma mulher gentil, chamada Doutora Reis, disse: Marlene, seu corpo fez tudo o que podia. Não existe fracasso em parar. Tiago chegou em casa naquela noite, olhou para mim e disse: Eu achei que você fosse chorar, não sabia o que fazer. Essa foi a primeira frase do nosso casamento que eu nunca consegui esquecer. Em maio de 2021, a Bianca começou a aparecer lá em casa, para ajudar. Era assim que a Patrícia chamava. Minha mãe biológica tinha sofrido um AVC naquele mês e foi internada numa casa de repouso em São José dos Pinhais. Eu estava com 2 empregos em tempo integral ao mesmo tempo, cuidando das operações hotel e dirigindo 40 minutos para cada lado, 3 vezes por semana, para alimentar minha mãe com um tipo de iogurte que ela ainda reconhecia. A Bianca estava, nas palavras da Patrícia, entre um trabalho e outro. Ela ia lá em casa 2 vezes por semana. Fazia lasanha, lavava minha roupa, reorganizou minha despensa uma vez e passou 1 hora se desculpando por isso. Ela também ficou uma tarde parada na frente da minha geladeira, onde eu tinha colado meu calendário de FIV com adesivos azuis nos dias de injeção. Entrei da garagem e a vi parada ali, o dedo passando por cima dos adesivos azuis. Só curiosidade, mana, ela disse, virando para mim com um sorriso pequeno. Só curiosidade. Achei que ela estava sendo carinhosa. Achei que ela sentia pena de mim. Achei que aquilo era ser irmã. Ela não estava sendo carinhosa. Estava fazendo anotações. Quero parar aqui um segundo, porque o que vem a seguir é a parte em que você percebe que alguém andou te estudando durante anos, do jeito que um ladrão estuda as fechaduras de uma casa. E eu sei que algumas de vocês estão me ouvindo agora numa cozinha, num carro, num estacionamento. E em algum lugar no fundo da garganta tem um nome, uma pessoa que vocês deixaram entrar por tempo demais, uma pessoa que ficava observando. Se a sua família já te transformou na vilã por você ter falado a verdade, deixe uma única palavra nos comentários. Igual, eu leio todo mundo, e me conta de onde você está ouvindo. Histórias assim viajam por cozinhas silenciosas. Agora deixa eu te contar sobre a noite em que o casamento acabou no papel. No dia 7 de novembro de 2022, o Tiago me ligou. Disse que precisávamos jantar juntos. Disse que tinha alguém com ele. Perguntei quem. Ele ficou quieto por vários segundos. Depois disse: A Bianca. Eu escolhi o restaurante. Escolhi a Cantina 24, no centro de Curitiba, porque foi lá que ele tinha pedido a minha mão em 2016. Eu queria saber se ele entendia o que estava fazendo. Queria ver se ele hesitaria ao entrar pela porta. Ele não hesitou. Ele a trouxe na minha frente. Ela entrou 3 passos à frente dele, com a mão em concha embaixo da barriga, do jeito que uma mulher que já esteve grávida antes nem se daria ao trabalho de fazer. Sentou-se na minha frente. Tiago sentou ao lado dela. O garçom veio. Pedi água com gás. Marlene, sinto muito, disse a Bianca. Uma lágrima pequena. Exatamente uma. A gente não planejou. Simplesmente aconteceu. Quantas semanas? Perguntei. 12. Olhei para o Tiago. E você quis vir na cantina 24 porque... Ele não respondeu. Eu preciso fazer o certo pelo meu filho que ainda vai nascer. Marlene, ele disse. Eu não quero te machucar, mas preciso fazer isso. Pedi a conta para o garçom. Paguei minha água com meu próprio cartão. Levantei. Não disse mais nada. Saí para o estacionamento, sentei no carro por 14 minutos e observei, pela vitrine do restaurante, a Bianca se debruçar sobre a mesa e envolver o pescoço do Tiago com os braços. Ela estava rindo. Chovia, não muito forte. 6 dias depois, no Dia dos Namorados brasileiro, o Tiago foi até em casa buscar algumas coisas. Ele estava hospedado na casa do cunhado. Perguntou quase por acaso se podia levar o anel para limpar. Disse: é para depois do divórcio, caso a gente queira manter na família. Não discuti. Tirei a safira eduardiana do dedo e coloquei na palma da mão aberta dele. Falei: leva. Devolve quando você entender o que ele significa. Ele não entendeu, nem sequer me ouviu.
2 dias depois, a Bianca postou uma story no Instagram. Uma foto da mão esquerda dela, a Safira Eduardiana brilhando na luz da cozinha da minha casa. A cozinha que o Tiago e eu tínhamos reformado juntos. A legenda dizia: ele escolheu a gente. 10.800 curtidas. Beatriz, irmã do Tiago, me mandou mensagem às 23h42 daquela noite. Isso não está certo. Aquele anel era para a mulher com quem ele se casou. Vou ligar para a vovó, respondi. Não deixa isso continuar. Eu ainda não tinha nenhum plano. Só sabia que o que estava acontecendo comigo tinha sido arquitetado. Eu conseguia sentir a coreografia. Ainda não conseguia nomear a coreógrafa. 2 semanas depois, a Patrícia mudou o nome do nosso grupo de família no WhatsApp de Andrade para Bebê a Caminho. Ela me removeu 3 dias depois disso. A nova foto do grupo era o Tiago e a Bianca, a mão dele na barriga dela, tirada na minha cozinha. A Patrícia me ligou 4 vezes na semana seguinte. Deixei tocar. No dia 17 de dezembro, ela mandou uma mensagem. Querida, eu não quero te perder, mas a Bianca vai ter um bebê e a gente precisa ser uma família. Por favor, volta para casa. O chá de bebê é dia 28 de dezembro. Vou guardar um lugar para você. Li 2 vezes e deixei o celular virado para baixo em cima da bancada. A Carolina foi ao chalé naquela noite. Trouxe uma lasanha e uma pergunta. Marline, ela disse. Você tem certeza mesmo que ela está grávida? Eu vi ela no mercado orgânico semana passada de top esportivo. A barriga dela não se mexeu quando ela riu. Fiquei olhando para Carolina por um bom tempo. Depois fui até o quarto de hóspedes e abri o notebook. Quero te contar sobre a noite em que comecei a guardar comprovantes. Era 23 de dezembro, 1h14 da manhã. Eu estava dando zoom na ultrassonografia que a Bianca tinha postado no Instagram no dia 24 de novembro. A imagem era uma foto em preto e branco de perfil, do tipo recortada de um monitor de clínica e impressa em papel fosco. Ela tinha fotografado a cópia dela ao lado de um buquê de peônias rosa, do jeito que influenciadoras de bem-estar fazem. No canto inferior direito da ultrassonografia, parcialmente atrás da pétala de uma peônia, havia uma marca d'água, um número de paciente e uma data, H1903-414. A data registrada era 14 de março de 2016, 7 anos atrás. Eu me lembrei então. No outono de 2016, quando a Bianca tinha 19 anos e estava começando a fase de influenciadora de bem-estar, ela tinha feito uma campanha patrocinada para a Clínica da Mulher Santa Rita, em Joinville. Um exame de fertilidade, uma sessão de yoga, um smoothie. Ela tinha recebido R$ 520 por 3 posts no Instagram. Um dos posts incluía uma ultrassonografia, um exame genérico de rotina que fizeram nela como parte do pacote. Eu me lembrei porque ela tinha me mandado a foto brincando. Olha, tô gerando um bebê. Brincadeira. É um smoothie. Ela tinha reutilizado a imagem. 7 anos depois para anunciar uma gravidez. Sentei no chão do quarto de hóspedes e pesquisei no Google. Dá pra reutilizar ultrassom antigo para fingir gravidez? Tinha um fórum. Tinha discussões. Tinha mulheres que já tinham sido enganadas por outras mulheres que fizeram isso. Tinha listas de como fazer, que li com o tipo de náusea que normalmente associo a uma intoxicação alimentar. Às 4h22 da manhã, capturei a tela com a marca d'água e mandei para Carolina. Ela respondeu às 4h42. Você não está louca. Liga para uma advogada. Liguei para Verônica Castro na manhã seguinte. A Verônica era advogada especializada em divórcios em Curitiba havia 19 anos. O escritório dela tinha um único quadro, uma aquarela de uma araucária, que achei que fosse coincidência da primeira vez que vi. Não era. Ela tinha comprado de uma artista local cujo ex-marido ela tinha enterrado num acordo de divórcio em 2011. Ela me deixou falar por 50 minutos sem interromper uma única vez. Quando terminei, ela juntou as mãos. Marlene, ela disse, eu preciso te perguntar uma coisa. Sua madrasta já teve problemas financeiros? Você já emprestou dinheiro para ela? Ela já perguntou sobre a herança da sua mãe? Olhei para ela. Por que você está perguntando sobre a Patrícia? Ela escreveu 3 linhas num bloco amarelo. Depois virou o bloco para eu ler. Herança da mãe. Padrão da madrasta.
Herança de família dos Hollerin. Isso não é só um caso, Marlene, ela disse. Isso é uma coreografia. A gente precisa achar a coreógrafa. Fui para casa naquela tarde e vasculhei o HD externo onde eu guardava capturas de tela antigas. Tinha um mural do Pinterest que eu tinha salvado no outono de 2020. O mural era público na época, da Bianca. O título era Fingindo por Amor. Eu tinha achado que fosse uma piada sobre tendências de vestido de noiva. Salvei as capturas porque a Bianca às vezes apagava coisas. O mural tinha 37 pins. Fui rolando. Não eram tendências de vestido de noiva. Tinha barrigas de gravidez protéticas, aplicativos de ultrassom, artigos sobre como ganhar peso de forma realista na barriga, dicas de como fingir enjoo matinal. Tinha modelos de números de paciente de clínica de fertilidade, do tipo que um designer captura para inspiração. Tinha pins sobre cronogramas de fertilidade. Um pin a Bianca tinha legendado só para inspiração. A imagem de capa do mural era um manequim usando um vestido de gestante. A iluminação e o ângulo da foto eram idênticos à foto que a Bianca tinha postado no Instagram em 24 de novembro, quando anunciou a gravidez. Mandei a pasta inteira de capturas de tela para Verônica às 23h11. Depois fui até a garagem do chalé, onde eu tinha montado uma escrivaninha pequena sob um abajur amarelo, e abri o caderno marrom que minha mãe tinha me dado quando eu tinha 12 anos. A primeira página do caderno estava escrita na letra dela. A verdade é o comprovante mais lento. Escrevi uma frase na página seguinte. Eu não acredito que ela está grávida. Rissei e escrevi. Ela não está grávida. Eu preciso provar isso sem virar a mulher que eles dizem que eu sou. Meu celular tocou. O DDD era de Joinville. Atendi. Uma mulher de voz calma e mais velha disse: É a filha da Eleonora? Fechei os olhos. Sou, falei. Quem é? Meu nome é Joanna Whittaker. Eu conheci a sua mãe na faculdade, em Joinville. Ela trançava meu cabelo antes das provas. Querida, eu preciso te contar uma coisa. Você está sentada? Sentei. Joana me contou que tinha se aposentado recentemente, no fim de 2021, depois de 16 anos trabalhando como orientadora de pacientes na Clínica da Mulher Santa Rita, em Joinville. Não tinha sido enfermeira. Tinha sido a mulher que cuidava dos formulários de admissão, agendamento, verificação de convênio, a mulher que sentava na frente de pacientes assustadas e ajudava a preencher os papéis. Em março de 2019, ela tinha cuidado da admissão de uma paciente chamada Bianca Madison, uma laqueadura bilateral feita pela doutora Liliane Rocha, no dia 14 de março. Joana lembrava do nome porque o formulário de contato de emergência listava Ronaldo A. Andrade, pai. Joana tinha crescido numa cidadezinha do interior, a mesma de onde minha mãe tinha saído para estudar. O sobrenome Andrade a fez parar no balcão. Ela não tinha dito nada na época. Era orientadora, não conselheira. Tinha um emprego e uma lei federal de privacidade a seguir, mas tinha lembrado por 4 anos. E aí, semana passada, ela disse: Eu vi um convite de chá de bebê no Facebook. Uma amiga em comum compartilhou. Bianca Madison com seu pai na foto, com uma mulher que eu não conhecia se chamando de mãe dela. Ela pausou. Querida, essa menina não pode estar grávida. Não naturalmente, nem com o embrião congelado. De jeito nenhum. Eu não estou quebrando nenhuma regra da clínica ao te contar isso. Me aposentei em outubro. Estou te contando o que eu lembro, como amiga da Eleonora. Fiquei bem quieta. Meu pai levou ela? Perguntei. Houve um longo silêncio na linha. Querida, disse Joana. Ele ficou na sala de espera por 4 horas. Levou ela para casa depois. Não sei o que ela contou para ele que estava fazendo. Sei que ele não fez muitas perguntas. Alguns homens não fazem. Você disse que conheceu a minha mãe. Conheci. E tem mais uma coisa. Uma coisa que a Eleonora me deu para guardar para você. Estou esperando há 16 anos pelo motivo certo. Acho que chegou a hora. Perguntei o que era. Ela disse: Vem até Joinville. Eu mostro quando você sentar na minha mesa de cozinha. Fui até Joinville 2 semanas depois, no dia 11 de janeiro. Joana morava numa casinha de estilo colonial no bairro Bucarém, com uma magnólia no jardim da frente. Fez chá.
Verônica entrou por videochamada. Joana sentou à mesa e assinou uma declaração de 4 parágrafos, reconhecida em cartório naquela tarde, dizendo o que ela lembrava sobre o procedimento da minha meia-irmã em março de 2019. Sem prontuários da clínica, sem anotações de arquivo, a lembrança de uma ex-funcionária como cidadã particular. Verônica, pela tela, disse: "Isso é causa provável suficiente para um mandado judicial hoje. Vou ter registros certificados da clínica em 8 a 10 dias úteis." Aí a Joana pegou uma caixinha de madeira que estava sobre o aparador e tirou um envelope. O envelope estava lacrado com selo. A letra na frente era da minha mãe. "Ela me deu isso em agosto de 2003, disse Joana, umas 3 semanas antes de morrer. "Me disse para guardar até você precisar mais. Acho que o dia chegou." Segurei o envelope por um bom tempo antes de abrir. Era um testamento manuscrito, escrito pela própria Eleonora Andrade, assinado e datado de 28 de agosto de 2003. No Brasil, um testamento particular manuscrito pode ter validade se seguir certos requisitos formais, entre eles ser inteiramente de próprio punho assinado e confirmado posteriormente por testemunhas que reconheçam a letra. Minha mãe tinha incluído no verso os nomes e endereços de 3 testemunhas do hospital onde ela ficou internada. Ela estava pensando em tudo isso enquanto estava morrendo. O testamento era simples, 3 páginas. Distribuía os pertences pessoais que ela tinha deixado, os brincos de pérola, para mim, o broche de pérola e safira para mim, uma casinha na Estrada Velha, em Colombo. Uma casinha que meu pai tinha me dito que tinha vendido em 2004, mas que na verdade tinha colocado num fundo separado, no nome de solteira da minha mãe, onde a Patrícia não podia tocar. Para mim, até o meu 32º aniversário. Eu completaria 32 anos em novembro do ano seguinte. A casinha tinha esperado 16 anos. Li o testamento 2 vezes. Joana pôs a mão em cima da minha e disse: "Sua mãe te amava tanto, Marlene." Ela estava fazendo os comprovantes lentos. Mesmo assim, quando saí da casa da Joana, fiquei sentada na garagem por 10 minutos antes de conseguir girar a chave. Joana falou alguma coisa através da porta de tela. "Querida," ela disse, "a sua madrasta veio na nossa clínica 6 meses antes da Bianca. Ela fez perguntas sobre procedimentos de ensaio. A gente achou que ela estava ajudando uma amiga. A linha da coreografia era mais longa do que eu tinha imaginado." 2 dias depois, no dia 13 de janeiro, a avó do Tiago, Lorena, me ligou. Ela tinha 79 anos. A Beatriz vinha trabalhando nela havia 2 meses. A voz da Lorena no telefone era a voz de uma mulher que tinha decidido lembrar de algo que ela vinha, havia 10 anos, se recusando a lembrar. "Marlene," ela disse, "em 2010, uma mulher entrou para a Sociedade de Jardinagem de Curitiba. Disse que se chamava Patrícia. Ela me trouxe uma muda de magnólia de Colombo. Veio na minha casa 3 vezes naquele verão. Perguntou bem gentilmente para quem eu pretendia deixar o anel dos Hollerin. Eu lembro das palavras exatas. Ela disse: "Família é maior que sangue, não é, Lorena? Não seria mais generoso deixar o anel seguir o amor, não a linhagem?" Eu sempre tinha pensado no anel para Beatriz. Mudei o plano. Disse para o meu neto que o anel devia ir para a mulher que o Tiago se casasse. Ela pausou. "Marlene, o anel não é a pior coisa que aquela mulher roubou de nós. Ela roubou o meu discernimento. Ela me fez duvidar da minha própria neta. Estou ligando para pedir seu perdão e para te contar que a Beatriz sabe de tudo." Escutei. Não chorei. Perguntei se ela estaria disposta a assinar uma declaração escrita. Ela disse: "Claro. Eu gostaria de ser lembrada pelo que eu corrijo, não pelo que eu deixei passar." O escritório da Verônica agora operava em outra escala. Ela tinha trazido a Márcia Pena, ex-auditora da Receita Federal, que fazia perícia contábil em disputas familiares. Márcia rastreou 18 meses de movimentação bancária da Patrícia. De maio de 2022 a dezembro do mesmo ano, a Patrícia tinha transferido 8 valores diferentes para a conta da Bianca. O total era R$ 18.200. O campo de descrição dizia custos do bebê, despesas médicas, preparo do quarto. A primeira transferência tinha saído no dia 3 de maio de 2022.
3 semanas antes de a Bianca e o Tiago começarem o caso, segundo os recibos de hotel que a Márcia localizou depois. Isso não é uma tia ajudando uma sobrinha, escreveu a Márcia no e-mail para Verônica. Isso é folha de pagamento. A Patrícia está pagando a Bianca para estar grávida. Li aquele e-mail 2 vezes e o que senti não foi raiva, foi pena. A Bianca não era arquiteta. A Bianca era funcionária e a mulher para quem ela trabalhava tinha sido minha madrasta por 18 anos. Verônica também trouxe uma analista digital chamada Helena Trager, que resgatou o mural do Pinterest fingindo por amor através da Wayback Machine. O mural tinha sido rastreado por robôs de arquivo 17 vezes entre 2016 e 2020. Helena conseguiu ver o registro de atividade, quando os pins tinham sido adicionados, em que rajadas, com que frequência. O mural tinha ficado ativo em novembro de 2016, 4 meses antes de a Bianca começar a fazer perguntas casuais sobre a família do Tiago. Helena também encontrou, nos metadados públicos de Repin que o Pinterest expunha na época, uma conta secundária que repinava os salvamentos da Bianca numa taxa de cerca de 3 pins por semana. O nome de usuário era PMA62. Patrícia M. Andrade, nascida em 1962. Não era uma prova cabal, era uma impressão digital. Helena escreveu no relatório. A Patrícia não só financiou isso, ela dirigiu isso. A última prova física que eu quero te contar, a que eu não consegui parar de pensar, veio no dia 5 de janeiro, num almoço chamado de intervenção. A Patrícia me convidou para a casa da família em Colombo, a mesma casa para onde meu pai tinha levado a Patrícia em 2005, quando eu tinha 13 anos. Ela fez a lasanha que minha mãe costumava fazer. Serviu no pirex da minha mãe, o branco com a faixa azul, que ela tinha guardado na bancada dela por 16 anos. O Tiago foi. A Bianca foi. Meu pai estava lá. A Patrícia serviu chá gelado. A Bianca esfregava a barriga e ria alto demais, me chamando de mana 4 vezes em 10 minutos. No meio do almoço, meu pai foi até a sala, abriu a cristaleira de vidro e tirou o broche de pérola e safira. Era o broche da minha mãe, o que ela usava na foto do casamento dela, em 1983. O que o testamento manuscrito tinha deixado para mim. Ele colocou na mão da Bianca. Pro bebê, Bi. Ele disse, a Eleonora ia querer isso. Fiquei olhando meu pai entregar o broche da minha mãe para a mulher que estava usando o anel do meu marido num dedo que nunca carregou uma gravidez. A Patrícia acenou, aprovando. A Bianca prendeu o broche no suéter. Esticou a mão esquerda debaixo da luz da cozinha para admirar a safira. O anel do Tiago serve perfeitamente, ela disse, olhando para mim. Acho que dedos como os meus foram feitos para usar herança de família. Ela pausou. Talvez o seu fosse fino demais. Mana. Às vezes Deus só decide quem vai ser mãe. Os dedos de algumas mulheres simplesmente não são feitos para sempre. Olhei de volta para ela. Não senti nada em especial. Eu já estava além da parte de mim que a Bianca conseguia machucar. Estava observando uma estranha experimentar o broche da minha mãe e descobrindo que, na verdade, não combinava nada com ela. Você tem razão, falei. Alguns dedos não são. O Tiago levantou os olhos. Pela primeira vez naquele almoço inteiro, encontrou os meus. Não desviei o olhar. Ele desviou. Voltou a estudar a toalha de mesa. A Patrícia bateu palmas de leve. Marlene, leva um pouco de lasanha, receita da Eleonora. Você vai gostar. Ela enfiou um pote grande de plástico nos meus braços. Não me encarou. Já estava se movendo, me empurrando em direção à porta. Dirigi 5 quilômetros estrada abaixo e parei no estacionamento de um mercado. Sentei no carro por 2 minutos antes de abrir o pote para transferir a lasanha para um prato limpo. Eu não queria nada da cozinha da Patrícia na minha geladeira. No fundo do pote, embaixo da lasanha, embaixo de um quadradinho de papel manteiga que a Patrícia tinha colocado para absorver a gordura, um recibo dobrado. Abri. Bela mãe. Barriga protética de gravidez. Tamanho 16 a 24 semanas. Silicone. 570. Data do pedido, 8 de janeiro. Enviar para P. Madison Andrade. Endereço, Colombo. Fiquei no estacionamento por 8 minutos. Não chorei. Não me mexi.
Senti, em vez disso, o movimento lento de uma placa tectônica se acomodando embaixo de uma cidade. Peguei o celular e liguei para Verônica. Eu tenho, falei. Peguei ela. Quero pausar um segundo, porque se você já foi um membro da família que decidiram sacrificar pelo conforto de outra pessoa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai no jantar mais uma vez ou você troca a fechadura? Me diz A ou B nos comentários. Não existe resposta errada. Só existe a verdade que você finalmente pode se dar ao luxo de contar. O acordo estava marcado para 27 de janeiro. 5 dias antes, a Verônica se sentou comigo no escritório dela e colocou 6 provas sobre a mesa. Tinha organizado por cor de aba. Prova 1, marca d'água da ultrassonografia, ela disse. Prova 2, linha do tempo das fotos. Prova 3, recibo da Bela Mãe com o nome da sua madrasta. Prova 4, rastreamento bancário, R$ 18.200. Prova 5, declaração da Joanna Whittaker e o prontuário certificado da clínica que obtive na última sexta. Prova 6, declaração assinada da Lorena Hollering e a análise da Helena Trager sobre o Pinterest. Não vamos precisar de uma sétima. Coloquei a mão sobre a pasta. Isso não é vingança, disse a Verônica. Isso é só comprovante. Foi tudo o que eu sempre precisei. Verônica explicou uma questão prática. No Brasil, casais podem formalizar a partilha de bens e finanças por acordo mútuo mesmo antes de a sentença de divórcio sair, e o divórcio consensual, quando as duas partes concordam, pode inclusive ser homologado rapidamente. Vamos ter uma tabeliã presente, acrescentou a Verônica. A doutora Helga vai reconhecer as declarações conforme forem feitas. Tudo que for dito na reunião pode ser registrado em ata. Acenei com a cabeça. Amanhã do acordo, entrei naquela sala de reunião e sentei ao lado da Verônica, não ao lado da Patrícia. A Bianca entrou e anunciou a barriga para a sala inteira. A nota de R$ 130 atravessou a mesa de carvalho polida. A frase sobre dar um filho de verdade para o Tiago foi uma sentença que eu levaria pelo resto da minha vida. Verônica pousou a mão sobre a pasta. Bianca, ela disse, você gostaria de repetir essa afirmação para registro? A doutora Helga está aqui como tabeliã. O homem no canto, baixinho, careca, com óculos sem aro, levantou a mão de leve. A Bianca não tinha reparado nele. O sorriso dela vacilou. Eu acho que isso não é necessário, ela disse. Então vamos prosseguir, disse Verônica. Ela abriu a pasta. Tirou a primeira folha. Era a ultrassonografia que a Bianca tinha postado no Instagram em 24 de novembro. Ao lado, uma cópia ampliada da ultrassonografia que a Bianca tinha postado em 2016, como parte do conteúdo patrocinado para a Clínica Santa Rita. O número do paciente era idêntico. A data sob a peônia ampliada era idêntica. Verônica deslizou as duas pela mesa. Bianca, essas são a mesma imagem. Quer explicar? Isso é um bug, disse a Bianca. O Instagram faz isso. O Tiago, que vinha estudando as próprias mãos, levantou os olhos. Não olhou para mim, olhou para Bianca. Verônica retirou a segunda folha, uma linha do tempo com 23 posts do Instagram. A barriga da Bianca plotada ao longo de 11 semanas. A barriga crescia, depois encolhia, depois crescia de novo. Uma foto, a que a Carolina tinha capturado antes que a Patrícia conseguisse apagar, mostrava a Bianca de top esportivo na academia, segurando um sorvete, completamente sem barriga. A legenda dizia: me sentindo tão abençoada hoje. Postada e apagada em menos de 2 horas, Patrícia começou. O corpo de gestante oscila, isso. Senhora Madison Andrade, disse Verônica. A senhora está sendo cruel. Eu estou sendo precisa. Verônica retirou a terceira folha, o recibo da Bela Mãe, a nota fiscal de uma barriga protética de gravidez em silicone, tamanho 16 a 24 semanas, 570, enviada em 8 de janeiro para P. Madison Andrade, em Colombo. A sala não se mexeu. A voz da Patrícia, quando saiu, estava meio tom acima do normal. Isso não é meu, isso é Photoshop. Veio da sua vasilha, senhora Madison Andrade. Do pote de lasanha que a senhora entregou para Marlene no dia 5 de janeiro, temos uma testemunha, a sua enteada, que recuperou isso do fundo do pote naquela noite. A cabeça do Tiago virou devagar. Ele se afastou da Bianca e se voltou para Patrícia. Patrícia, ele disse baixinho,
A palavra quase inaudível. O bebê. O bebê é. A Patrícia não respondeu. O silêncio na sala, eu quero que você imagine, durou uns 20 segundos. O relógio na parede fazia tic-tac. A doutora Helga escrevia num bloco amarelo. Verônica não apressou nada. Deixou o silêncio trabalhar. O Tiago virou o rosto para Bianca. Bianca, ele disse. Olha para mim. Você está grávida? Ela não respondeu. Colocou as duas mãos na barriga do jeito que uma mulher protege algo real. O gesto era bonito. O gesto era uma atuação que ela tinha ensaiado na frente do espelho. Eu conseguia enxergar, do jeito que você enxerga a costura de uma fantasia de teatro de longe. Tem mais, disse Verônica. Ela retirou a quarta prova, o rastreamento bancário. 8 transferências da Patrícia para Bianca ao longo de 8 meses. R$ 18.200. Descrições, custos do bebê, despesas médicas, preparo do quarto, custos do bebê, custos do bebê. O Tiago leu linha por linha. O rosto dele, pela primeira vez em toda a nossa vida juntos, ficou realmente branco, não pálido. Branco. O sangue tinha ido embora. Ela retirou a quinta prova. A declaração da Joanna Whittaker. Embaixo, um prontuário médico certificado da Clínica da Mulher Santa Rita, obtido por mandado judicial. Bianca Madison, laqueadura bilateral realizada em 14 de março de 2019, pela doutora Liliane Rocha. Contato de emergência, Ronaldo A. Andrade. Verônica leu as palavras em voz alta. A Bianca não pode estar grávida. Ela não consegue conceber desde março de 2019. O senhor Andrade ficou na sala de espera. O senhor Andrade assinou o termo de consentimento. A caneta da tabeliã raspava o papel. Meu pai. Meu pai abriu a boca e um som saiu dele que eu nunca tinha ouvido antes. Era o som de um homem sendo finalmente obrigado a ouvir a própria vida. Eu não sabia o que ela ia fazer com isso, ele disse. A Bianca disse que era um procedimento simples, disse que era coisa de mulher. Eu não perguntei. Devia ter perguntado. Ronaldo, disse a Patrícia, seca. Cala a boca. Ele não calou. Não, Patrícia, ele disse. Eu terminei. Recostou na cadeira, olhou para mim. Pela primeira vez em 18 anos, meu pai olhou para mim. Olhei de volta, não sorri, não acenei. Segurei o olhar dele por 3 segundos e depois voltei para Verônica. Ela retirou a sexta prova. Declaração assinada da Lorena Hollering. Um bilhete escrito à mão da Beatriz, grampeado atrás. Eu quero o anel de volta. Ele pertence à família que não mentiu. A análise da Helena Trager sobre o Pinterest. A linha do tempo da Wayback Machine. O nome de usuário PMA62. Verônica se dirigiu a Patrícia diretamente pela primeira vez. Senhora Madison Andrade, ela disse, a senhora vem planejando isso desde 2010. Antes de Marlene e Tiago se conhecerem, o anel dos Hollering já era o seu alvo. A gravidez era só o mecanismo de entrega. Temos a declaração assinada da senhora Hollering. Temos o seu nome de usuário num mural do Pinterest, que antecede o caso em 6 anos. Temos o testamento manuscrito da mãe da sua enteada, que vamos protocolar para inventário na semana que vem. A senhora gostaria de assinar uma contestação agora ou prefere tratar disso em depoimento? A Patrícia curvou a cabeça sobre a mesa. Não chorou, fez algo pior. Fez um único som, uma expiração seca e curta, como uma mulher vendo a própria casa desabar por dentro. A Bianca se levantou. Eu vou embora, ela disse. Você é livre para ir, disse Verônica, sem olhar para ela. Mas o acordo prossegue com ou sem você. E cada palavra que você falou no início desta reunião já foi registrada em ata. A Bianca não sabia para onde ir. Olhou para o Tiago não olhou para ela, olhou para Patrícia. A Patrícia não levantou o rosto. Virou-se para mim. Involuntariamente, quase, e por um único segundo vi a menina que ela tinha sido aos 8 anos. A menina que chegou na nossa casa com 2 malas e uma história que a Patrícia tinha ensinado ela a contar. Depois ela endireitou a coluna e tentou lembrar do seu roteiro. Ela disse, vou chamar meu próprio advogado. Você não tem um, disse Verônica. Levantei. Quero te contar o que eu fiz depois, porque já revivi esse momento para mim mesma muitas vezes. Não bati a mão na mesa. Não levantei a voz. Peguei a nota de R$ 130 que ela tinha deslizado para mim no início da reunião. Contornei a mesa e parei ao lado da cadeira dela. Coloquei a nota de volta na frente dela.
Você vai precisar disso mais do que eu. Falei. Olhei para o rosto dela. Me certifiquei de que ela estava me olhando. Bianca. Falei. No começo desta reunião você disse que conseguia dar um filho de verdade para o Tiago. Você não consegue. Não consegue desde 14 de março de 2019. Eu conto para eles por que você fez isso, ou você conta? Ela não respondeu. Eu vim aqui para terminar o meu casamento, falei. Você veio aqui para terminar com a minha dignidade. Só uma de nós conseguiu. Peguei a bolsa. Toquei o ombro da Verônica. Fui até a porta, não bati. Deixei ela se fechar sozinha pelo próprio peso. Um clique suave como uma frase terminando. Verônica saiu atrás de mim 3 minutos depois. Voltando para o chalé, nenhuma de nós falou nada nos primeiros 8 minutos. A rádio tocava uma reportagem sobre migração de aves. Deixei tocar. A ponte sobre o rio Iguaçu estava banhada de luz do meio-dia. Quando cruzamos de volta para o batel, a Verônica finalmente disse: Sua mãe estaria orgulhosa. Não me virei para ela. Minha mãe já está, falei. É por isso que eu consegui fazer isso. Estacionei no chalé. Ao desligar o motor, o celular vibrou. Uma mensagem do Tiago. Podemos conversar? Apaguei. Naquela noite, às 23h42, uma mulher num grupo de mães de Curitiba no Facebook, uma jardineira orgânica chamada Ana Voss, que eu não conhecia, postou um tópico no Reddit. O título era: Influenciadora de Curitiba fingiu gravidez inteira para roubar o marido da irmã. Provas dentro. Ela tinha capturado os posts apagados do Instagram da Bianca. Tinha capturado a marca d'água. Tinha capturado a conta de bem-estar da Bianca, com 15.900 seguidores, e a guinada dela para influenciadora de casamentos em novembro. O tópico foi repostado em 4 outros fóruns dentro de 2 horas. Ao amanhecer, a Bianca tinha perdido 11.700 seguidores. A conta dela ficou privada às 0h18. Já era tarde demais. As capturas de tela já estavam circulando. Na manhã seguinte, o Rodrigo Almeida, sócio de cervejaria do Tiago, o homem que tinha investido na cervejaria Hollering em 2018, ligou para o Tiago às 10h15. Hollering, ele disse, na ligação que a Beatriz me contou depois, a gente gosta de você, mas estamos invocando a cláusula de conduta no contrato social. Os sócios votaram hoje de manhã. Vamos contratar um avaliador independente. Espera uma proposta de compra da sua parte em 60 a 90 dias. Até lá, você está afastado. Não aparece na cervejaria. Os advogados entram em contato. O Tiago não discutiu. Dirigiu até o meu chalé. Ficou no carro, parado na esquina, por 22 minutos. Não bateu na porta. Eu o observei por trás das persianas. Não me mexi. Ele ligou o carro e foi embora. Naquela tarde, a Beatriz Hollering mandou mensagem pro irmão. Ela me mostrou depois. Dizia: A mamãe está de coração partido. A vovó está de coração partido. Eu terminei. Apaga o meu número. O Tiago perdeu a irmã naquele dia. Perdeu a avó. Perdeu a cervejaria. Numa linha do tempo que se estendeu pelo verão, ele perdeu, e isso demorou mais para se assentar nele, uma história sobre si mesmo. Ele achava que era um homem com uma esposa difícil e uma segunda chance apaixonada. Não era. Era um homem que tinha sido escolhido, usado e descartado por 2 mulheres que compartilhavam uma cozinha. Naquela mesma noite, a Patrícia ficou sozinha na casa de Colombo. Meu pai tinha arrumado uma mala pequena e ido para um hotel no centro. Deixou um bilhete para ela na bancada da cozinha. Eu devia ter perguntado 20 anos atrás. Sinto muito por não ter perguntado. O Ronaldo me deixou uma mensagem de voz às 21h30. Disse: Marlene, eu sabia que devia ter impedido ela. Não impedi. Vou entender se você nunca me perdoar. Só quero que você saiba que eu sabia. Ouvi uma vez. Apaguei. Depois me servi um copo d'água. Fiquei parada na pia da cozinha e me permiti sentir, por 90 segundos, nem um segundo a mais, o calor estranho e surdo de ter um pai que finalmente tinha dito a frase que devia ter dito em 2005. A Bianca mandou mensagem para Patrícia às 20h14 da noite seguinte. Verônica, que tinha obtido o histórico de mensagens da Patrícia como parte da partilha de bens, leu para mim uma semana depois. Você arruinou a minha vida. Eu te disse que a gente não ia aguentar. Você me forçou. A Patrícia não respondeu.
Na manhã seguinte, a Patrícia abriu a cristaleira da sala. O broche de pérola e safira não estava mais lá. O Ronaldo tinha levado de volta para o hotel na noite anterior. Colocou num envelope acolchoado, com seguro de R$ 325, e mandou pelo correio para o meu chalé. Chegou 3 dias depois. Abriu o envelope na varanda da frente. O broche estava embrulhado em papel de seda, com um bilhete curto do meu pai. Dizia apenas: sua mãe colocou meu nome em 2 testamentos. Eu quebrei o primeiro em 1983. Não vou quebrar esse. Pai. Não chorei. Eu prendi o broche por dentro do meu caderno, onde minha mãe uma vez escreveu: a verdade é o comprovante mais lento. Uma semana depois, dirigi até a Estrada Velha, em Colombo. A casinha que minha mãe tinha era uma casa de madeira pequena, pintada de vermelho, num terreno com uma magnólia no lado. Tinha ficado alugada pelos administradores do fundo separado da Eleonora por 16 anos, discretamente, com o valor do aluguel reinvestido. O contrato do inquilino atual terminava no último dia de dezembro. O fundo liberou o imóvel para mim no dia 6 de janeiro. A corretora me entregou a chave. Fiquei parada na soleira, sem entrar. Coloquei a mão na madeira, escutei. Ouvi o vento na magnólia, ouvi um sabiá cantando na cerca. Não ouvi a Patrícia, não ouvi o Ronaldo, não ouvi o Tiago, não ouvi a Bianca. Ouvi fracamente, do jeito que você ouve uma música vindo de outro cômodo, a voz da minha mãe me dizendo, quando eu tinha 6 anos, que uma casa lembra quem amou dentro dela. Entrei. Andei devagar por cada cômodo. O piso era de madeira de lei. A cozinha era pequena e amarela. Tinha uma estante embutida na sala, com as marcas de altura da minha mãe, feitas a lápis. Sentei no chão do quarto que um dia tinha sido meu, o que ela pintou de verde claro no verão antes de se casar com o meu pai, e me permiti, pela primeira vez em anos, respirar até o fim. No dia 12 de janeiro, meu pai apareceu na porta. Estava parado ali com um pequeno buquê de magnólias na mão. Levantou o punho como se fosse bater. Ficou ali, parado. Baixou. Deixou as magnólias na soleira. Mandei uma mensagem que eu vinha escrevendo aos poucos havia uma semana. Pai, eu amo o que você já foi. Não tenho interesse no que você virou. Por favor, não volta. Ele respondeu 2 minutos depois. Tá certo, Marlene. Eu mereço isso. O broche foi a única coisa que eu podia te devolver. Cuida bem dele. Esperei 30 minutos depois que o carro dele saiu. Depois fui lá fora. Peguei as magnólias e coloquei no vaso de vidro verde que minha mãe tinha comprado numa feira de antiguidades em 1992. Coloquei o vaso na mesa da cozinha. A safira eduardiana, o anel que meu marido deu para minha meia-irmã usar na frente dos meus pais e da minha advogada, eu devolvi para Beatriz pelo correio, com registro, no fim de dezembro. A Beatriz respondeu com um cartão escrito à mão. Parece que ele sempre pertenceu aqui. Obrigada por devolver. Obrigada por tudo que você não conseguiu dizer naquela mesa. Beatriz, eu não tenho mais aliança de casamento. Não preciso de uma. Uso os brincos de pérola que nunca se perderam. Uso o broche da minha mãe quando eu quero. Não uso nenhum dos dois quando eu não quero. Quero terminar com algo que aprendi sentada no chão daquele quartinho verde, na casinha que minha mãe tinha escondido num fundo por 16 anos. Por muito tempo, achei que minha família tinha falhado comigo porque não me amava o suficiente. Agora acho que eles não falharam em nada. Conseguiram exatamente o que estavam tentando fazer. Eles não estavam construindo uma família. Estavam construindo uma história em que eu precisava ser a decepcionante, a fria, a estéril, para que as pessoas quentes, férteis e perdoáveis pudessem ficar com o que queriam. A gravidez era o clímax dessa história. A nota de R$ 130 foi a frase de encerramento. O anel no dedo da minha meia-irmã era o troféu que eles tinham esculpido a partir de 16 anos do meu silêncio. A pasta não mudou a verdade. A pasta só tornou a verdade impossível de ignorar. Eu não fui aquele acordo para vencer. Fui para sair da versão de mim mesma que eles vinham construindo desde que eu tinha 11 anos. Fui para colocar a filha da minha mãe de volta na cadeira, onde a filha da minha mãe sempre pertenceu. A Patrícia não vai presa. Não existe processo criminal que eu esteja movendo.
Existe uma ação civil por interferência ilícita que a Verônica está redigindo e que será protocolada antes do fim do verão. Mas eu não me importo muito se vai dar certo. Eu já consegui o que vim buscar. A Patrícia vai viver na casa de Colombo, sozinha, pelo resto dos seus dias, porque meu pai entrou com um pedido de divórcio e porque as mulheres da Sociedade de Jardinagem de Curitiba, a Lorena Hollering entre elas, a removeram do quadro de associadas, dos convites para brunch e daquela longa e silenciosa hierarquia que dava oxigênio a uma mulher como a Patrícia. Ela não vai morrer amada. Vai morrer numa cadeira. A Bianca se mudou para Joinville. A conta de bem-estar dela sumiu. A última coisa que eu vi é que ela estava trabalhando numa loja de cosméticos e tentando começar um podcast sobre empoderamento feminino. O podcast tem 2 episódios. Espero que ela viva o suficiente para entender o que fez. O Tiago está num apartamento alugado no Batel, a menos de 1 quilômetro do meu chalé, numa coincidência estranha de geografia. A venda da parte dele na cervejaria deve se fechar no fim do verão. Ele já tentou falar comigo 2 vezes. Uma vez por mensagem, uma vez por carta. Não respondi a carta. Não sei se vou responder. Ele segurou minha mão durante um aborto espontâneo, e ele foi o tipo de homem capaz de segurar uma mão durante um aborto espontâneo. E isso significa alguma coisa. Não vou fingir que não significa. Mas não significa o suficiente. Eu e a Beatriz tomamos café toda quarta-feira. A Lorena me mandou uma muda de magnólia num vasinho de barro, com um cartão que dizia "Pro canteiro lateral". A Joana me escreve cartas longas, à mão. Está me ensinando, aos poucos, como a minha mãe era quando era uma menina na faculdade. Estou aprendendo sobre ela de novo 20 anos atrasada. A Eleonora gostava mais de amarelo do que eu lembrava. Escrevia nas margens de todo livro que lia, trançava cabelo antes de provas. Sabia exatamente para qual amiga entregar um envelope em agosto de 2003. Os brincos de pérola ficam na caixinha de madeira que minha mãe usava para guardá-los. Eu os uso aos domingos. Minha mãe costumava dizer: uma casa lembra quem morou nela.